Voar continua sendo uma das maneiras mais seguras para viajar. Os aviões revolucionaram a história do transporte. Por outro lado, os desastres aéreos costumam envolver um grande número de vítimas. Neste vídeo você vai relembrar os maiores desastres aéreos que aconteceram no Brasil. Eu sou o Drico, e esse é o nosso canal. Varig 810. Em 27 de novembro de 1962, o Boeing da Varig que operava o voo 810, um voo internacional de passageiros entre o Rio de Janeiro e Los Angeles, que fazia escalas em Lima, Bogotá e Cidade do México. Levava a bordo 80 passageiros e 17 tripulantes. Entre os passageiros, encontrava-se toda a delegação de Cuba à Conferência Regional da FAO, além do ministro da Agricultura do Peru, sua esposa e o gerente do Banco Peruano de Fomento Agropecuário. Quando se aproximava de Lima, a 36 mil pés, a tripulação entrou em contato com o controle de tráfego aéreo do aeroporto solicitando permissão para iniciar a descida. Porém, a descida não foi permitida pelo controle de tráfego, pois uma outra aeronave, que havia saído de Lima e que estava em altitude inferior, também passaria sobre aquele local, podendo haver risco de colisão. O controle de aproximação então sugeriu que a tripulação fizesse um giro de 360 graus sobre Las Palmas, continuando a descida. Para realizar o pouso, seria preciso que, quando a aeronave estivesse alinhada com a pista e no alcance do ILS, virasse para o curso 327 graus. Porém, por motivos não esclarecidos, o avião passou do momento do alinhamento, mantendo o curso 333 graus, 6 graus à direita do ideal. O avião permaneceu na direção errada por mais de 3 minutos, até que colidiu com o Pico La Cruz, cerca de 25 quilômetros a sudeste do aeroporto de Lima, explodindo e matando todos os seus 97 ocupantes. Varig 820. Em 11 de julho de 1973, o voo Varig 820, que partiu de São Paulo com uma escala no Rio de Janeiro, não conseguiu pousar em Londres, seu destino final. Um incêndio em um dos banheiros da aeronave, já no fim do trajeto, encheu o avião de fumaça. O comandante Gilberto Araújo da Silva tentou um pouso de emergência no aeroporto de Orly, nos arredores de Paris. Mas não conseguiu, chocando a aeronave em um campo de cebolas ao sul da capital francesa. Dos 134 ocupantes, entre passageiros e tripulantes, 122 morreram. Entre os 12 sobreviventes, 11 tripulantes e apenas um passageiro, o brasileiro Ricardo Trajano. VASP 168. Na madrugada de 8 de junho de 1982, um Boeing 727 com as cores da empresa paulista VASP, aproximava-se para efetuar seu pouso sob uma fina chuva na cidade de Fortaleza, Ceará, após cumprir mais um voo na extensa malha de rotas da companhia. Porém, repentinamente, um estrondo foi ouvido em uma pequena localidade nos arredores da capital chamada Pacatuba, acordando a maioria dos moradores que, sem saber, ouviram o maior e mais grave acidente da aviação comercial brasileira daquela época. O avião, que havia decolado do aeroporto de Congonhas em São Paulo e feito escala no Rio de Janeiro, realizava o voo 168 sem maiores problemas até bater e explodir em uma serra durante sua aproximação, causando a morte imediata das 137 pessoas que levava. O impacto com a serra deu-se a uma altura de aproximadamente 594 metros, em uma área de muita vegetação, causando a completa destruição do avião e dos corpos da maioria dos ocupantes do 727, chegando até mesmo a ocorrer uma espécie de fusão entre pedaços dos corpos, os tecidos das roupas e o metal da aeronave, segundo relatos de quem participou do resgate. TAM 402. Um dos mais graves desastres da história da aviação brasileira abalou o país no dia 31 de outubro de 1996. O Fokker 100 da TAM, que fazia o voo 402, Ponte Aérea Rio, São Paulo, caiu sobre o bairro do Jabaquara, em São Paulo, a 2 quilômetros do aeroporto de Congonhas, segundos após a decolagem. A queda do avião da TAM, no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, matou 99 pessoas. Foi o segundo maior acidente da aviação brasileira até então. O reverso da turbina direita se abriu no momento da decolagem, fazendo com que o avião tombasse sobre o bairro do Jabaquara, atingindo casas e vitimando, além dos 96 ocupantes da aeronave,
3 pedestres que estavam nas ruas. Enquanto o avião decolava de São Paulo, o reversor de empuxo de um dos motores foi acionado, fazendo com que a aeronave perdesse velocidade e sustentação, caindo na rua Luiz Orsini de Castro. Gol 1907. Em 29 de setembro de 2006, o voo Gol 1907 partiu do aeroporto de Manaus, com destino ao aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, e com previsão de uma escala em Brasília. Enquanto sobrevoava o estado de Mato Grosso, colidiu no ar com um Embraer Legacy 600. Todos os 154 passageiros e tripulantes a bordo do Boeing 737 morreram após a aeronave se despedaçar no ar e cair em uma área de mata fechada, enquanto o Legacy, apesar de ter sofrido danos graves na sua asa e estabilizador horizontal esquerdo, pousou em segurança com seus 7 ocupantes não lesionados, na base aérea do Cachimbo. O acidente, que desencadeou uma crise na aviação civil brasileira, foi o mais letal da aviação do país até então, superando o voo VASP 168 e sendo superado posteriormente pelo voo TAM 3054, no ano seguinte. Foi também o acidente mais mortífero envolvendo um Boeing 737 naquele momento. TAM 3054. Partindo de Porto Alegre com destino a São Paulo. Em 17 de julho de 2007, ao tentar pousar na pista 35 do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, a aeronave não conseguiu frear, ultrapassou os limites da pista, planou sobre a Avenida Washington Luiz e colidiu com o prédio da própria empresa, a TAM Express, e com um posto de gasolina que ficava bem ao lado. Todos os 187 passageiros e tripulantes a bordo do A320 mais 12 pessoas em solo morreram. É o acidente aéreo com mais mortes na história da aviação brasileira, ultrapassando o voo Gol 1907 e também o mais mortífero envolvendo uma aeronave da família A320 até então. Lamia 2933. Estamos interrompendo a programação com uma informação preocupante e importante demais. O avião que transportava a delegação da Chapecoense para a Colômbia caiu perto do aeroporto de Medellín. A madrugada do dia 29 de novembro de 2016 ficará marcada na história do futebol mundial. O voo Lamia 2933, que transportava a equipe de futebol brasileira da Chapecoense, partiu de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, e levaria a delegação para o Aeroporto Internacional José Maria Córdova, em Rio Negro, na Colômbia. Mas caiu perto de um lugar chamado Cerro El Gordo, enquanto fazia o procedimento de aproximação. Ao todo, 71 pessoas foram vítimas da tragédia, entre atletas, comissão técnica, jornalistas, diretores e comissários de bordo. Somente 6 pessoas sobreviveram. O velório coletivo foi transmitido ao vivo para o mundo inteiro e contou com a presença de familiares das vítimas, personalidades do futebol, como o presidente da FIFA, Gianni Infantino, o ex-treinador da seleção brasileira Tite, e do ex-presidente Michel Temer. Por hoje é só, pessoal. Inscreva-se, deixe o seu like e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!